Atos dos Apóstolos, capítulo 10. Havia em Cesareia um homem por nome Cornélio, centurião da corte que se chamava Itálica. Era religioso, ele e todos os de sua casa eram tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava constantemente. Este homem viu claramente numa visão, pela hora nona do dia, aproximar-se dele um anjo de Deus e o chamar: Cornélio. Cornélio fixou nele os olhos e, possuído de temor, perguntou: Que há, Senhor? O anjo replicou: As tuas orações e as tuas esmolas subiram à presença de Deus como uma oferta de lembrança. Agora envia homens a Jope e faze vir aqui um certo Simão, que tem por sobrenome Pedro. Ele se acha hospedado em casa de Simão, um curtidor, cuja casa fica junto ao mar. Quando se retirou, o anjo que lhe falara chamou 2 dos seus criados e um soldado temente ao Senhor, daqueles que estavam às suas ordens. Contou-lhes tudo e enviou-os a Jope. No dia seguinte, enquanto estavam em viagem e se aproximavam da cidade pelo meio-dia, Pedro subiu ao terraço da casa para fazer oração. Então, como sentisse fome, quis comer, mas enquanto lhe preparavam, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e desceu uma coisa parecida com a grande toalha, que baixava do céu à terra, segura pelas 4 pontas. Nela havia de todos os quadrúpedes, dos répteis da terra e das aves do céu. Uma voz lhe falou: Levanta-te, Pedro, mata e come. Disse Pedro: De modo algum, Senhor, porque nunca comi coisa alguma profana e impura. Essa voz lhe falou pela 2ª vez: O que Deus purificou, não chames tudo impuro. Isto se repetiu 3 vezes, e logo a toalha foi recolhida ao céu. Desconcertado, Pedro refletia consigo mesmo sobre o que significava a visão que tivera, quando os homens enviados por Cornélio se apresentaram à porta, perguntando pela casa de Simão. Eles chamaram e indagaram se ali estava hospedado Simão, com o sobrenome Pedro. Enquanto Pedro refletia na visão, disse o Espírito: Eis aí 3 homens que te procuram. Levanta-te, desce e vai com eles sem hesitar, porque sou eu quem os envio. Pedro desceu ao encontro dos homens e disse-lhes: Aqui me tendes, sou eu, a quem buscais? Qual é o motivo que viestes aqui? Responderam: O centurião Cornélio, homem justo e temente a Deus, o qual goza de excelente reputação entre todos os judeus, recebeu de um santo anjo o aviso de te mandar chamar à sua casa e de ouvir as tuas palavras. Então Pedro os mandou entrar e hospedou-os. No dia seguinte levantou-se e partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. No outro, chegaram a Cesareia. Cornélio os estava esperando, tendo convidado seus parentes e amigos mais íntimos. Quando Pedro estava para entrar, Cornélio saiu a recebê-lo e prostrou-se aos seus pés para adorá-lo. Pedro, porém, o ergueu, dizendo: Levanta-te, também eu sou homem. E falando com ele, entrou e achou ali muitas pessoas que se tinham reunido e disse: Vós sabeis que é proibido a um judeu aproximar-se de um estrangeiro ou ir à sua casa. Todavia, Deus me mostrou que nenhum homem deve ser considerado profano ou impuro. Por isso, vim sem hesitar logo que fui chamado. Pergunto, pois, por que motivos me chamastes? Disse Cornélio: Faz hoje 4 dias que estava eu a orar em minha casa, a hora nona, quando se pôs diante de mim um homem com vestes resplandecentes, que disse: Cornélio, a tua oração foi atendida, e Deus se lembrou de tuas esmolas. Envia alguém a Jope e manda vir Simão, que tem por sobrenome Pedro. Está hospedado perto do mar, em casa do curtidor Simão. Por isso mandei chamar-te logo, e felicito-te por teres vindo. Agora, pois, ei-nos todos reunidos na presença de Deus, para ouvir tudo o que Deus te ordenou de nos dizer. Então Pedro tomou a palavra e disse: Em verdade, reconheço que Deus não faz distinção de pessoas, mas em toda a nação lhe é agradável aquele que o temer e fizer o que é justo.
Deus enviou a sua palavra aos filhos de Israel, anunciando-lhes a boa nova da paz, por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Vós sabeis como tudo isso aconteceu na Judeia, depois de ter começado na Galileia após o batismo que João pregou. Vós sabeis como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, como ele andou fazendo bem e curando todos os oprimidos do demônio, porque Deus estava com ele. E nós somos testemunhas de tudo o que fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram, suspendendo em um madeiro, mas Deus o ressuscitou ao terceiro dia e permitiu que aparecesse, não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia predestinado a nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que é ele quem foi constituído por Deus, juiz dos vivos e dos mortos. Dele todos os profetas dão testemunho, anunciando que todos os que nele creem recebem o perdão dos pecados por meio de seu nome. Estando Pedro ainda a falar, o Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a santa palavra. Os fiéis da circuncisão que tinham vindo com Pedro profundamente se admiravam, vendo que o dom do Espírito Santo era derramado também sobre os pagãos, pois eles os ouviam falar em outras línguas e glorificar a Deus. Então Pedro tomou a palavra: porventura pode-se negar a água do batismo a estes que receberam o Espírito Santo como nós? E mandou que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Rogaram-lhe então que ficasse com eles por alguns dias.